Física 3, aula 9, potência dissipada por resistores. Na aula passada, nós vimos que todo material, quando é percorrido por corrente elétrica, ele apresenta uma certa resistência à passagem dessa corrente. Alguns materiais apresentam maior resistência, outros menos. O que seria essa resistência? Essa resistência, ela nada mais é do que a propriedade que o material tem de obstruir um pouco da passagem da corrente, né? Então, esse material ele cria uma resistência à passagem da corrente, né? Ela não consegue percorrer o material livremente, tá? Então, quanto maior a resistência, menos vai ser o quê? Menor vai ser a corrente elétrica, né, passando por esse material. Tá? E existe um dispositivo eletrônico que é chamado de resistor, que explora justamente esse fenômeno. Tá? Então, quanto maior a resistência do resistor, menor a corrente elétrica. E lá nós comentamos que o papel dessa resistência seria o quê? Regular, né, de certa forma, a passagem da corrente. Então, se você quiser um circuito eletrônico ali com uma corrente menor, você coloca um resistor maior, de valor maior, né? Então, de certa forma, ele dá uma regulada nessa passagem da corrente, tá? Mas por que isso acontece, tá? E será que o resistor ele só tem essa função? A gente vai ver hoje que ele tem uma outra função, tá? Que é justamente em decorrência dessa propriedade de obstruir a passagem da corrente, tá? Então aqui vai entrar um conceito novo que é chamado de potência elétrica. Tá? O que é potência elétrica? É a grandeza física que mede a quantidade de energia elétrica transformada por segundo em outro tipo de energia, tá? Mecânica, calor. Então o resistor ele trabalha da seguinte forma: na obstrução da passagem da corrente, ele na verdade está transformando um tipo de energia em outro. Que tipo de energia que ele está transformando? A energia cinética dos elétrons, tá? Que estão num fluxo ordenado ali no fio ou no resistor. Ele está transformando essa energia cinética do elétron em outro tipo de energia. E essa energia, no caso da resistência, é energia térmica. Tá? Então o resistor basicamente transforma energia cinética em energia térmica. Ele converte um tipo de energia em outro. É por isso que a corrente ela perde um pouco de valor. Porque ela vai perder um pouco da sua energia cinética, tá? A grandeza física que mede o quanto de energia você recebe ou você perde pelo tempo é chamado de potência, tá? E a gente vai representar pela letra P. Então, potência vai ser energia pelo tempo, tá bom? Pensando nas unidades de medida, nós temos que energia é joule e o tempo é segundo. Então, aqui fica joule por segundo, tá? E joule por segundo, a gente vai dar um nome especial que a gente vai chamar de watt ou watt. E a letra para representar é o W maiúsculo, tá? Por exemplo, uma lâmpada incandescente que em 1 segundo transforma 100 joules de energia elétrica em energia térmica e luminosa terá uma potência elétrica de 100 watts. Então, pega uma lâmpada, por exemplo. Como que uma lâmpada funciona? Ela converte um tipo de energia em outro. Quais energias ela está convertendo? Energia elétrica em energia luminosa e térmica também. Tanto é que ela esquenta depois de um tempo funcionando, né? Então, quando ela esquenta, ela está consumindo, ela está dissipando um pouco da energia elétrica em forma de calor. E se ela está iluminando, ela também está dissipando um pouco daquela energia elétrica que ela recebe, ela está dissipando também em forma luminosa, tá? Então você sempre vai ter essa conversão de energia de um tipo para outro. E nessa conversão eu consigo calcular o quê? A potência, né? A potência consumida ou a potência dissipada. No caso dos resistores é potência dissipada em forma de calor. Tá? E essa potência dissipada em forma de calor tem um nome, é chamado de efeito Joule. Tá? Então o efeito Joule nada mais é do que a transformação de energia cinética dos elétrons em energia térmica. Por isso que o resistor ele esquenta
depois de um certo tempo ligado. O exemplo mais prático disso é a resistência do chuveiro. Então a resistência do chuveiro esquenta, né? A função dela é justamente esquentar a água depois que você liga o chuveiro. Por quê? Quando você liga o chuveiro, uma corrente elétrica percorre pela resistência, né? Percorre a resistência e através do efeito Joule, que é essa conversão de energia dos elétrons em movimento para energia térmica, através do efeito Joule ela esquenta a água do chuveiro, tá? Então a gente, se você observar microscopicamente, o que acontece? Essas setinhas aqui é como se fosse o movimento dos elétrons através da corrente elétrica, que é o fluxo ordenado de elétrons. Quando ela passa por uma resistência, por um fio, esses elétrons eles não passam livremente, eles sofrem uma certa resistência, que a gente já viu que são as colisões com a estrutura interna, né, de rede cristalina e dos átomos do próprio resistor. Nesse movimento eles perdem um pouco de energia cinética e acabam convertendo isso em energia térmica, tá? Por isso que os resistores dissipam calor. Bom, e como que faz para calcular essa potência dissipada dos resistores? A gente, né, tem esse primeiro conceito, né, que potência é energia pelo tempo. Se você pegar lá a energia que a gente viu lá em aula de energia potencial elétrico, você consegue deduzir essas três expressões aqui. A gente não vai fazer essa dedução, mas eu espero que vocês estudem ela lá no livro do Hartley, tá? A gente faz uma dedução e conseguimos chegar nessas três expressões aqui, que envolvem potência, tensão ou DDP, corrente e resistência, tá? E as três te permitem calcular a potência dissipada por um resistor, tá? Mais para frente, a gente também vai usar essas expressões para calcular a potência consumida de aparelhos eletrônicos, tá? Mas vamos aqui primeiro focar nos resistores. Então a primeira expressão é P igual a V vezes I. Então se você tiver a tensão a qual o resistor é submetido e multiplicar pela corrente que atravessa ele, você tem a potência dissipada por esse resistor. P igual a R vezes I quadrado é a outra. Agora aqui você está relacionando potência com resistência e corrente. Se você tem a resistência do resistor e sabe qual que é a corrente que percorre ele, né, multiplica R vezes I ao quadrado, aqui só a corrente está ao quadrado, você vai ter a potência dissipada por esse resistor. E a última expressão relaciona tensão com resistência, né? Então se você tiver a tensão a que o resistor está submetido, elevar ela ao quadrado e dividir pela resistência, você também tem a potência dissipada do resistor. Um exemplo: uma lâmpada incandescente é fabricada para funcionar com uma alimentação de 220 volts e dissipar 110 watts de potência. Vou pegar um exemplo de uma lâmpada aqui, tá, pessoal? Então a lâmpada de fábrica ela vem para ser ligada em 220 volts e se ela é ligada em 220, ela vai dissipar 110 watts de potência, tá? Então ela vai dissipar isso aqui em forma de calor e também em forma de energia luminosa. Se essa lâmpada for alimentada com 110 volts, qual será o valor da potência dissipada? Complete a tabela abaixo para facilitar o entendimento da situação. Então você tem aqui uma tabela onde uma lâmpada de 220 volts é ligada em 110 volts e eu quero saber o que acontece com a potência dela, né? Então ela está sendo ligada na metade da tensão que ela é fabricada. Será que a potência também vai cair pela metade? Vamos fazer os cálculos para saber, tá? Só uma observação aqui: considere que a resistência da lâmpada não varie ou varie muito pouco com a temperatura, tá? Então, em alguns casos, a resistência do aparelho, né, ou das resistências que compõem esse aparelho variam com a temperatura. Em outros varia muito pouco, né? Então vamos fazer a consideração aqui de que essa resistência varia muito pouco com a temperatura, tá? Porque o filamento de uma lâmpada esquenta bastante, vocês sabem disso.
Então você tem aqui voltagem, resistência, corrente e potência. Tá? Começa com 220 e você já sabe que em 220 a lâmpada dissipa 110 watts de potência. E aí eu quero fazer o mesmo cálculo com 110. Então eu tenho que completar essa tabela aqui. Resolução. A gente vai usar uma dessas três equações. Aqui nos for mais pertinente para encontrar aquilo que a gente precisa. Então primeiro, para a primeira situação, eu já tenho voltagem e potência. Preciso encontrar resistência e corrente para completar essa tabela. Tá? Então eu posso usar qual expressão? Uma que envolve resistência e uma que envolve corrente. Se você observar, a que envolve resistência é essa, V² sobre R, e a que envolve corrente é essa aqui, P igual a I vezes V. Tá? Dessa expressão, isolamos o R, tá? Fica V² sobre P, V é 220 volts ao quadrado, dividido pela potência que é 110. Faz essa conta, você obtém uma resistência de 440 ohms para essa lâmpada. Tá? Achando a corrente agora, você tem que P igual a I vezes V, isola o I, fica P sobre V. P é a potência, 110 watts, V é a tensão, 220 volts. Então você acaba de descobrir que essa lâmpada trabalha com uma corrente elétrica de 0,5 ampere. Tá? Então você já conseguiu aqui completar a primeira linha da tabela. E agora para a segunda situação, onde a nossa lâmpada agora é ligada em 110 volts. Tá? Notem que a nossa premissa é que a resistência não varie. Então a resistência você já tem, que é 440 ohms. Tá? O que será que acontece então com a potência e com a corrente? Vamos ver. Nós podemos aqui, para calcular a potência, usar V² sobre R, porque o nosso V agora é 110 e a resistência é 440. Então 110 ao quadrado por 440, 27,5 watts de potência. Tá? Então olha só o que aconteceu. Ela caiu em 1/4 da potência inicial. Tá? Então você diminuiu pela metade a voltagem, a tensão, e esperaria que essa potência também caísse pela metade. Você observou que ela cai muito mais, né? Ela cai em 4 vezes, né? Então ela fica com 1/4 da potência inicial. Tá? E o que acontece com a corrente? Vamos usar aqui P igual a I vezes V. Isola o I. Agora a sua potência é 27,5, que você acabou de descobrir aqui, e a tensão que você está ligando a lâmpada é 110. Fazendo o cálculo dá 0,25 ampere. Então aqui você observou que de 0,5 caiu para 0,25. Tá? Então metade da corrente inicial. Tá? 0,50 aqui, né? 25, metade. Você observou que a corrente cai pela metade. Tá? A potência cai em 1/4 e a corrente cai pela metade. Nesse exemplo, nessa situação. Tá bom? Então aqui um exemplo prático de como utiliza essas expressões de potência elétrica. Tá? E aqui agora um último exercício. Fazer a mesma coisa para 220 e 60 watts. Tá? Uma lâmpada que você compra no mercado, tem 220 volts e 60 watts de potência. Tá? Então, uma situação bem prática, onde você consegue calcular a corrente que passa por essa lâmpada e a resistência em ohms. Tá? Na próxima aula agora, nós vamos ver como que calcula, através da potência do aparelho, como que calcula o consumo de energia de aparelhos eletrônicos, né, que você tem no seu dia a dia aí na sua casa.